Oi, gente, eu sou a Lara Augusta e nesse canal eu falo sobre minha rotina na confeitaria. E o vídeo de hoje é a continuação do nosso espaço que a gente vai arrumar aqui. Hoje é o dia de fazer a faxina, então eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, o que nós vamos fazer. E pra quem tá meio perdido, eu vou deixar aqui, ó, vai aparecer pra vocês, o vídeo onde eu conto, né, o que aconteceu pra eu vir pra cá, pra ter uma cozinha que era meu sonho, enfim. Lá eu conto tudo. Aí, se vocês quiserem assistir lá e depois voltar pra cá, vocês que decidem. E agora a gente vai começar, vou mostrar aqui a tirar tudo isso aqui. Isso aqui chegou, mais coisas. E aí eu vou tirar pra limpar, pra depois a gente abrir tudo. Acelerei aí o vídeo, né? Porque senão não dá, né? E aí eu fui tirando, fui colocando todas as coisas ali no corredor de um jeito que não atrapalhasse, né? Pra ficar completamente vazio, pra aí sim a gente começar a limpar, fazer o que tinha que fazer. Tinha muita coisa aí dentro ainda, e aí a gente foi tirando, já foi organizando, foi levando o que era pra jogar fora, o que era pra colocar no lugar, e assim a gente foi fazendo. E aí tinha os nichos a gente ia começar a usar no outro quarto, né? E aí eu comecei a limpar e já levando pra lá, porque o Johnny depois ia furar lá. Enquanto isso, ele tava raspando ali aonde tinha aquela infiltração. E aí ele ficou raspando e eu limpando os nichos. E aí, o que aconteceu? Fui ajeitando vocês aí, fui limpando o teto, passando vassoura em todas as paredes, e fui limpando, fui fazendo tudo isso, né? Esse era um quarto bem conservado, então isso ajudou bastante, né? Em relação a isso. E aí, eu trabalhando de um lado, já do outro. Olha, gente, eu já limpei todas as paredes. O Johnny vai arrumar ali. E eu vou juntar esse lixo, que enquanto ele tá arrumando lá, eu vou lavar essa janela. Comecei pelo lado de fora, porque o Jânio tava lá dentro, né, organizando a questão lá da infiltração. Enquanto isso, eu peguei a mangueira, né, e comecei a lavar, né, pelo lado de fora aí. E a gente conversa, né, e aí eu peguei um paninho, passei um veja. A janela também, ela estava mais empoeirada do que suja, sabe? Aquela sujeira encrustada, enfim, não, ela tava mais empoeirada, então foi muito fácil de limpar, tá? Bem tranquilinho mesmo. Aí eu joguei, ó, fui jogando. Essa mangueira me molhou tanto, gente, mas tanto, sério. Um sacrifício pra fechar. Vocês vão ver aí no vídeo. Eu até comemoro quando fecha. Então eu fui começar a limpar pelo lado de dentro. Eu achei que um paninho com veja ia resolver também. Porque ia ser um pouquinho difícil trazer a mangueira aqui pra dentro. Eu não queria molhar também todo o quarto, né? O Johnny falou que a parede que ele tava mexendo não podia molhar. Enfim. E aí eu fui começando a limpar com um paninho. E do lado de dentro tava um pouquinho mais sujo do que o lado de fora. Então deu um pouquinho mais de trabalho. Eu tentei de todos os jeitos limpar todos os cantinhos, porque eu queria todos os cantinhos limpos, né? E tava difícil, né? Eu não consegui. E aí eu fiquei pensando se eu pegava a mangueira ou não, se eu pegava. Aí eu continuei limpando e esperei secar. O Johnny falou que só secar a parede que já podia secar lá o que ele passou, que já podia molhar a janela. Então eu fui esperando, aí eu consegui pegar a mangueira, né? Peguei um balde também, porque eu não queria molhar todo o quarto. E aí eu comecei a passar em todos os cantinhos, e aí saiu toda aquela sujeira lá do cantinho que eu não conseguia tirar. Aí eu fiquei bem mais aliviada. E aí eu limpei toda a janela com a mangueira, né? A pressão da mangueira eu fui colocando ali no cantinho, ela ficou limpíssima. E aí sim, meu trabalho foi concluído com essa janela. Molhou um pouquinho o chão, né? Mas depois a gente ia já limpar o chão. Aí a gente aproveitou e já organizou tudo. Então o Johnny foi limpar o teto, tá? Tava limpo também, a gente só passou um pano molhado, mas pra tirar também alguma poeira, alguma coisa assim, né? Porque ele tava bem limpinho também. Então ele continuou limpando o teto e eu fui organizando o chão. Então é que eu não consegui filmar, né? Eu deixei pro teto. Mas aí eu estava organizando o chão, limpei, tirei toda a sujeira. Aí eu fui passar um pano.
Aí eu passei já um pano com desinfetante, coloquei um cheirinho, né? Já pra deixar tudo limpinho e muito bem arrumado. E aquela paz, né, de tá tudo limpinho. Nossa, é muito bom. Eu gostei de cada etapa, assim, da limpeza, porque eu estava muito feliz de ter meu novo cantinho. Ó, o teto, como vocês viram, já tá limpo do pó, da sujeira. O Johnny já arrumou ali, só tem que secar, porque aí a gente pode colocar o papel de parede. Janela tá limpíssima, limpíssima, limpíssima. Vocês viram aí, deu um trabalhão, né? E eu já limpei o chão aqui. Aí eu vou colocar as coisas agora que chegou tudo aqui, porque amanhã, é que hoje a gente tá com um tempo curto, a gente precisa terminar de limpar a nossa casa, fazer uma faxinão. Que a gente tem um cronograma a seguir, senão não dá certo, né, gente? E ali a gente vai furar amanhã ou segunda, né, que hoje é sábado, no caso que a gente tá fazendo aqui, coisa do gás. Lógico, eu vou proteger a janela pra não sujar ela, mas a gente vai furar o gás. E aí, vamos vendo conforme vai acontecendo. Mas é isso, tá limpinho, daqui a pouco eu vou colocar as coisas aqui. E eu me perdi de quantas vezes eu coloquei essas coisas pra fora do corredor e coloquei pra dentro do quarto, pra fora do corredor, pra dentro do quarto, até organizar tudo, hein, gente? Sério. Oiê! 2 dias depois, a gente vai dar continuidade aqui na nossa reforminha, da nossa nova cozinha. Esses dias a gente aproveitou para produzir, né? Porque a produção lá não para, as vendas não param também. Então a gente vai dedicar nosso tempo aqui. Aquele tempo que não tem, né? Mas é o que dá. Então hoje a gente já organizou tudo que tinha para organizar, já vendemos na rua, já fizemos produção. Então vai sobrar agora um tempinho daqui pra noite e a gente vai focar aqui. A gente espera que hoje a gente consiga furar o gás, o encanamento ali do gás, né? Encanamento, a mangueira do gás, né? Que vai ali. E furar mais algumas coisas do armário aqui. Do armário não. Pra vocês. As coisas estão tudo aqui no canto. Eu comprei um negócio de papel toalha, né? Um dispenser de toalheiro, né? E um dispenser também de sabonete líquido ou álcool em gel, né? Que vai ser esse. Calma aí, filhote, tô gravando. E aí a gente vai colocar aqui. Então a gente já vai ver todos os buracos que precisam ser feitos, tá? Pra gente poder já deixar no esquema. A gente vai limpar de novo tudo aqui, porque vai fazer sujeira, né? Limpar assim, né? Tirar o pó que caiu, enfim, passar um paninho. E aí, se der tempo, a gente hoje já começa alguma parte dessas paredes com o revestimento, né? O papel de parede de revestimento. Mas vamos ver conforme vai fluindo, tá? E vai dar um trabalho furar ali, porque lá na outra cozinha, pra gente furar também foi difícil. Eu vou mostrar lá pra vocês, calma aí. É o nosso fogão, tá? Vai ficar escuro aqui, mas vamos ver se vocês conseguem ver. É a mangueira do fogão. Tá ali, ó, num furo, tá vendo? Opa, eu acho que não tá focando aqui. Lá. Porque o gás fica lá fora, tá? Mais seguro. Então a gente vai fazer a mesma coisa pra esse fogãozinho aqui. Só que esse fogão, ele é desse tamanho e também ele tem umas bases que aumenta ele. A ideia inicial é a gente... Olha só, eu não limpei aqui. Eu esqueci, vou limpar, calma aí. Deixa eu terminar de falar. Aí, a ideia lá na outra cozinha, no outro espaço, né? Na atual cozinha. Atual não, né? A nova cozinha, né? Meu sonho. A gente vai colocar, eu acho que os outros pezinhos pra ele ficar no chão, tá? Porque eu quero muitas bancadas. Esse espaço aqui, querendo ou não, é um pouco perdido, né? Até aqui, mais ou menos, ó, é um espaço perdido. Então, vocês sabem, né, das minhas produções aqui, que tem um momento da produção que eu começo a ficar sem espaço, né, sem balcão, sem nada. Então, eu quero aproveitar aquele espacinho lá que já vai ser muito útil pra mim, tá? Então, vamos lá que eu vou ajudar o Johnny. Não sei o que eu vou fazer, né, porque é tudo ele que vai ter que fazer, né? Mas vamos lá dar um apoio moral, vamos lá.
E aí ele já começou medindo para poder fazer o furo. Quando a gente foi furar na outra parede lá onde tá o fogãozinho, né, no espaço, a gente teve que fazer dois furos, porque o primeiro a gente caiu numa coluna. E aí a gente teve que fazer um furo do lado. Esse a gente falou, aqui não tem coluna, aqui não tem nada, então vai ser muito fácil. E não, gente, a gente conseguiu achar um ferro, tá? Um ferro que tava passando ali, não sei por quê. E aí a gente falou, não, não é possível, a gente tem muito azar. Mas aí deu certo, o Johnny conseguiu fazer o buraco como precisava, né? E aí ele já passou esse cano, porque ele coloca um pedacinho de cano, né, pra ficar o buraco, pra mangueira passar dentro do cano. E aí ele cortou, foi dando os últimos ajustes, as coisas assim. E aí eu já vim limpando. Peguei o aspirador, né? Porque eu não sou boba nem nada, é muito mais prático e fácil, né? Do que ficar levantando poeira. E eu também não queria levantar poeira por conta da janela, né? Porque deu um trabalho para limpar a janela, né? E aí eu fui aspirando tudo, todo o pozinho que tinha ali. Aspirei o buraquinho ali também. E aí eu estava com preguiça de ir lá e pegar um outro negócio que encaixa no aspirador, que você fica passando igual a rodo, sabe? Enfim. Mas aí deu certo. Aí sou eu aqui já tirando as coisas pra gente saber como que a gente ia furar. Gente, presta muita atenção nessa parte. A gente levou tempo pra furar aqui. É um trabalho pra furar, tá? Um trabalho. Mas deu certo. Ó, nós temos todas as ferramentas para fazer qualquer tipo de serviço aqui dentro de casa. Faltava só um nivelador, né, Jane? Ah, não, tem muitas ferramentas faltando aí. Aí a gente conseguiu baixar um nivelador, ó, no celular. Gente, eu tive uma ideia, eu sou uma gênia, sério. Ele não tá torto, ele tá torto assim, ó. Hein? Não que ele tá torto, entendeu? Olha aqui, ele teria que ficar assim. É o celular que tá torto, na verdade. O negócio tá retinho, perfeito. Vamos ver, vamos ver. Calma, calma. Uau! Você é engenheiro mesmo, hein, mano? Ui, quase que eu caio aqui já. E lá vai eu com o aspirador para poder limpar todo esse pó que o Johnny fez, fazendo um buraco para os dispensers. E aí já comecei a passar um paninho, né, em todo o cômodo novamente. Ó, gente, é que a gente não conseguiu gravar, mas aí eu já limpei o chão, como eu já mostrei. Agora eu tô montando um pouco das coisas, já pra tirar a bagunça. Esse aqui é meu filho. Fala oi. Oi. Achei uma caixa. Cuidado que aí tem uma torneira, não pode quebrar. Eu achei uma caixa. A gente já furou, aí eu tô arrumando as coisas que faltam aqui. Essa é a nossa pia portátil, eu tô colocando ainda a torneira, mas eu vou mostrar melhor. E eu vou ver se eu consigo colocar pelo menos em uma parede o revestimento ainda hoje. Vamos lá, que eu tô mega cansada, mas estou muito feliz de estar fazendo isso. Então a gente decidiu começar pelaquela parede. E agora a gente tava na dúvida, se colocava em pé, se colocava deitado, como que a gente ia fazer. Se começava lá de cima, se começava de baixo. Então, assim, tudo era novo pra gente, a gente não sabia o que fazia, se a gente pesquisava na internet. Aí a gente decidiu começar com aquela parede e começar lá em cima. Então, o Johnny foi, né, ele é mais alto, foi colocando. Aí eu vim arrumar a câmera, porque não tava pegando, né, e aí a gente foi colocando. Essa parede, assim, foi muito na sorte, porque ela não era tão torta, né, então deu super certo, a gente foi colocando e ficou muito bonito, né. E nisso eu fui fazer o Guilherme dormir e o Johnny ficou colocando sozinho. E nesse momento aqui eu tenho certeza que o Johnny pensou, eu pensei, né, que era muito fácil colocar o papel, né, de parede. Aí nesse momento a gente já tava, nossa, isso aqui a gente vai terminar, capaz de a gente terminar hoje, que não sei o que e tal. Porque a gente pegou uma parede muito boa no início, e deu tudo certo, casou muito bem, a gente não precisou cortar quase nada. Então, assim, deu aquele ânimo e a gente achou que ia fazer metade hoje, entendeu? Mas não foi bem assim que aconteceu. Porque quando a gente foi para a próxima parede, que eu vou mostrar para vocês, aí que o bicho pegou, porque todas as paredes praticamente são tortas, né? Então não dá para casar certinho. Ai, foi bem difícil. E aí a gente ficava às vezes 1 hora para finalizar uma parte só, entendeu? Sendo que a gente fez essa parede toda aí em quase nem 40 minutos deu, tá?
Mas em compensação as outras levaram muito tempo. E aí essa daí, ó, essa a gente teve muito trabalho, porque a gente teve que medir, pensar como que a gente ia fazer, porque as paredes são tortas, entendeu? E aí a gente teve a janela pra arrumar, né? Pra colocar tudo em volta certinho da janela. Então a gente perdeu muito tempo pensando também como que é, porque a gente tá fazendo tudo a gente, né? Oi, gente! Ontem a gente tava muito cansado, a gente terminou só uma parte, eu já vou mostrar pra vocês. E a gente acabou dormindo. E hoje a gente vai continuar, porque a gente quer terminar, né? Fazer o máximo possível até umas 6 horas, porque 7 horas, 7 e meia, a gente vai estar começando a fazer a montagem das caixinhas de brigadeiro pra gente vender amanhã. E brownie também. Então a gente vai correr aqui e vai ver se a gente consegue fazer o máximo. Vou mostrar como que ficou pra vocês. Ó, essa parede a gente fez quase toda ela. A outra ali, a mesma coisa. E ainda falta, né? Aquela ali e aquela ali. Não fizemos nada. E falta os recortes, né? Dá um trabalhinho um pouco e vamos fazer, tá? Já venho mostrar pra vocês, mas a gente gostou muito do resultado. Só o que a gente já viu, tá? Bora trabalhar. Antes, ó, um geladão pra gente começar a obra aqui. Então, demos início. E lembrando que a gente está extremamente cansado, muito cansado. E aí o serviço já não estava rendendo tanto quanto antes, né? A gente levou muito tempo para fazer o básico. Tinha muitos recortes para fazer e isso levava um tempo. A gente tentou com a tesoura, não deu certo. A gente teve que comprar um estilete. Aí ele foi bem mais fácil, né, de fazer. Mas junto com as paredes era torta. E dava muito mais trabalho para medir, porque às vezes começava com 5 e finalizava com 4. E essa sou eu esparramada ali no chão, né? Porque eu estava já cansada. O Johnny também estava cansado, então às vezes a gente parava para ficar conversando. Que é um trabalho assim, a gente não tinha uma mesa ali para poder cortar e a gente estava cortando no chão. E foi assim, foi indo, foi fluindo. Finalmente uma parede inteira completa. Ai, deu um trabalho, hein, gente? Esses recortezinhos deu um trabalho pra gente. Essa aqui está quase, falta só o finalzinho ali. Mas eu já vou terminar. E... essa parede aqui, ó. Aí. Deu muito trabalho. É o seguinte... É muito bom essa placa, né, de revestimento, né, o papel de parede, tudo. Só que a parede tem que ser boa, viu? Porque olha só, olha a parede. A parede é torta, a parede é horrível. Então mostra todos os defeitinhos, não ficou tão bonita quanto essa aqui, ó. Ou aqui já ficou pronta. Segunda parede finalizada. Ó. Tá ali. Ai, gente, esses acabamentozinhos é difícil de fazer, às vezes fica muito feio. Ali, ó, aquele último lá, eu ainda tô pensando no que fazer. Aqui eu consegui cortar um pouquinho com estilete, mas ali tá difícil um pouquinho. Mas a gente tá muito cansado, a gente vai parar por aqui, tá? Ainda fica aquela lá pra terminar e essa aqui pra colocar quase mais da metade. Vou dar uma organizada aqui, tá? Nessa bagunça aqui. Olha só, ele solta uma cola que grudou no chão. Mais um problema pra resolver. A gente tá indo com calma, porque agora a gente tem que produzir pra vender amanhã, né? A gente não pode deixar a nossa produção de lado. E aí amanhã a gente não tem certeza se vai conseguir fazer alguma coisa aqui, mas se conseguir a gente faz. Se não, a gente faz na sexta e sábado, domingo, aí vai ter feriado, aí a gente vai tentar pegar firme. Mas vamos aos poucos, tá? Vou atualizando vocês. Então a gente finaliza desse jeito, com isso, tá? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Não sei porque que eu tô falando isso. É porque hoje já é um outro dia que a gente está aqui na obra, né? Fazendo a reforma. E hoje já fiz produção para vender, o Johnny já saiu para vender, já fiz mais produção, já liberei delivery, já fiz coisa para amanhã, porque amanhã eu tenho encomenda para fazer de festas.
E aí eu finalizei. Estamos muito cansados, mas a gente quer muito terminar esse quarto logo. Quer terminar hoje. Hoje, a gente quer fazer tudo hoje. Ó, finalizar com essa parte, porque senão a gente vai ficar muito atrasado, né? A gente precisa mudar aqui pra gente pegar a rotina novamente, pra conseguir trabalhar bastante, tá? Mas vamos lá, que eu acho que a gente termina hoje. E então a gente começou a pegar firme pra terminar logo essa parede. Mas como falei, parede torta, deu muito trabalho, né? E aí a gente foi fazendo detalhe por detalhe e a gente conseguiu quase finalizar. Não foi isso, a gente tava muito cansado, aí a gente já não tava conseguindo pensar direito. Ficou 2 lugares que era muito difícil de fazer, que precisava de muitos recortes, muitas medições, e a gente estava com com poucas placas. A gente não queria errar porque não ia ter como depois, né? Então a gente acabou deixando pro outro dia, tá? E aí a gente deixou pro outro dia 2 placas só pra arrumar. Oi, gente, adivinha? A gente não terminou de novo a noite. Tá dando muito trabalho isso aqui. A gente também tá muito cansado. Hoje eu fiz um pouquinho de manhã, mas eu não consegui gravar junto com a encomenda que eu precisava fazer e a rotina normal. Mas hoje a gente finalizou, conseguimos, né, agora colocar todo, não sobrou nada. Eu fiz as contas, eu devia ter comprado pelo menos um pouco a mais, né? Porque teve alguns lugares aqui, ó, vou mostrar. Esse aqui, ó, principalmente, que a gente teve que deixar assim, ó, fazer com vários remendos, porque não tinha mais nenhum inteiro. Só que aqui vai um quadro, vai um outro, umas outras coisas que eu vou colar por cima, tá? Mas mesmo assim, a gente terminou. Bom, agora a gente vai ter que limpar, né? Eu vou ver como que eu vou limpar. Olha isso aqui. Sai com uma cola e acabou caindo no chão. Ó, é isso aqui, ó. E ele às vezes gruda no chão e ficou. Então é mais um problema para resolver. A gente não viu isso de imediato. E aí a gente vou ter que limpar. Mas a sorte é que eu tenho um removedor aqui de azulejo, então vai ser fácil. Achei a tampa da minha caneta. Vai ser fácil de limpar. A gente achou que também a gente ia fazer isso muito mais rápido, mas tá sendo bem difícil fazer. Lógico, se a gente tivesse o dia todo livre, a gente já tinha terminado, mas cada vez mais a gente tem menos tempo livre, porque vem encomenda, vem produção. Então, às vezes sobra meia horinha, uma horinha, a gente vem e mexe alguma coisa. Agora eu vou contar uma coisa que aconteceu. Vocês viram que a gente tava furando, né? Aqui, olha aqui. A gente furou aqui, que era pra colocar os 2 dispenser, tanto de papel toalha quanto de álcool em gel. E o Johnny colocou, ele esqueceu, literalmente. Porque essa parede, quem lembra, tinha muitos furos aqui, muitos e muitos, muitos, porque aqui tinha muitos nichos, né? E aí ele esqueceu. E ele colocou um inteiraço aqui, ó. Aí, agora a gente tá na dúvida se fura, mas a gente tá com medo de estragar, certo? Eu dei uma pesquisada, eu vou tentar colar com aquela fita 3M, alguma coisa assim. Então eu vou tentar, vou ver. Vamos aos poucos. A primeira impressão disso aqui que eu comprei, eu acho que eu já falei, né? Muito bom, gostei. A gente já limpou porque ficou com umas colinhas, a gente limpou muito fácil. Dá uma boa ajudada, mudou muito o ambiente. Bonito que ficou, gente. É que aqui não tá dando pra ver, assim, muito bem, mas ficou muito bonito. Ali tá o lixo, o restinho que sobrou. Ficou muito bonito, a gente gostou demais, tá? A cola muito boa, por sinal. Só que a parede tem que estar boa, tá? A parede tem que ser muito boa. A parede aqui, as paredes aqui são todas tortas, todas horríveis. Então deu um trabalho. Alguns lugares não ficaram tão bonitos assim, porque dá pra perceber, principalmente pela parede não ser completamente reta, ser torta. Então os encaixes não dá certo. Tem lugar que começa lá, tipo,
É um cantinho que sobrou. Começa com 9 centímetros e termina com 7, entendeu? Então, isso deu uma dificultada. Então, em alguns lugares não ficou tão bonito, mas mesmo assim ficou, tá? Alguns lugares não ficou tão bonito, mas no geral foi ótimo. Mas também os lugares que não ficaram tão bonitos, vai ser os lugares que vai ficar a geladeira, vai ficar as coisas que vão tampar mesmo, né? Mas o principal, vou mostrar essas duas paredes aqui, ó, que é onde vai ficar a bancada para eu gravar vídeo, né? Para eu gravar também pro canal não, pro Instagram, para os meus clientes verem, ficou, né, muito bonito. Então, esse, na verdade, é o principal. Gente, é isso, eu vou encerrar esse vídeo, tá? Senão vai ficar muito longo, até porque eu não sei quando que a gente vai dar continuidade na obra, tá? Porque, enfim, tá acontecendo os detalhezinhos, mas aí vai sendo atualizado. É isso, deixa seu like aí se você tá gostando de acompanhar essa tour. Tudo aqui que mais ou menos eu fiz, inclusive esse papel de parede revestimento, o link vai estar na descrição, tá bom? Se você se interessou, tem outros modelos também. Algumas coisas que eu mostrei aqui no vídeo também vai estar na descrição. E é isso. Agora eu vou ver se eu vou limpar aqui, ou se eu vou comer, se eu vou descansar. E aí eu vou gravar novamente um terceiro vídeo aí, montando as coisas, organizando conforme der, né? Porque corrida, vida, confeiteira, né? Tem produção, tem entrega pra fazer. Então, como é a gente que tá fazendo tudo, vai ter que ser assim. Tá bom? Deixa seu like se você tá gostando de acompanhar essa tour aqui. Já se inscreve no canal se você quiser continuar acompanhando a tour, né, da reforma desse meu sonho, né? Mas temos outros vídeos aí também que a gente vai postando. É isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!